Louvado seja Deus por esta música, por esse louvor. A Deus toda a honra e toda a glória. Em nome do pastorado dessa igreja e também do ancianato, nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. Muito felizes mesmo. Sabemos do trabalho que temos para acordarmos no dia de sábado, especialmente quem tem filhos pequenos, quem tem crianças, tem que arranjar, tem que dar de comer, tem que alimentar, tem que orar com eles, pedir reverência na igreja, aquela coisa toda que os pais crentes fazem quando nós saímos de casa. Sabemos de tudo isso, mas graças a Deus temos saúde, temos boa disposição e aqui nós nos encontramos. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia de sábado. O outro motivo é porque é o dia do amigo. A Escola Sabatina preparou um programa especial às 15h para todos nós aqui da igreja. E à tarde eu quero estar aqui também às 15h para prestigiar, para participar no dia do amigo. Todos nós gostamos de fazermos boas amizades. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de quando em quando, promove este dia. E hoje é o dia. E também no dia do amigo, nós marcamos, já com bastante antecedência, batismos. E nós estamos muito felizes porque hoje é dia de batismos também. Teremos o batismo do irmão Tiago, que está sentado ali. Pode levantar a mão, Tiago? Só levantar a mão. A irmã Laura, onde é que está? A irmã Laura está lá em cima. Está ali, a irmã Laura lá atrás, todos nós conhecemos, serão batizados dentro de alguns momentos aqui no tanque batismal. Estamos muito felizes pelo batismo de vocês, portanto. Existe alegria no céu e alegria na terra por um pecador que se arrepende. Jesus, na parábola, ele disse isso, alegria no céu por um pecador que se arrepende. E é interessante que quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nasce em nosso coração o desejo de servirmos esse Senhor. E nós procuramos a santidade, procuramos a comunhão com Deus, procuramos o relacionamento com Ele. E o novo nascimento acontece na nossa vida. E eu me lembro do dia do meu batismo. Eu achava que não teria mais problemas na vida. Eu achava que não teria mais tentações, nem provações, nem tribulações. Eu achava que eu estava imunizado do pecado, inclusive. É certo que eu era um adolescente, não é? De 13 anos apenas. Eu estava iludido, não é? Um pobre iludido. Porque é curioso que quando aceitamos Jesus, quando resolvemos seguir Jesus devidamente, aí então é que o inimigo coloca as maiores tentações. Vocês se lembram de Jesus? Jesus foi batizado, depois saiu, foi para o deserto, jejuou 40 dias e foi fortemente tentado pelo inimigo. Aquilo está um tipo do que acontece com os crentes também. Por isso, Tiago e Laura, vocês que hoje vão ser batizados, lembrem-se sempre disso. Só que temos uma vantagem, Jesus é vencedor. Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, está no céu e intercede por nós. O inimigo é um ser derrotado, Jesus sim é vitorioso. Não é? Em Gálatas 5, verso 17, tem um texto muito interessante que reflete exatamente isso. Diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Interessante que antes de aceitarmos Jesus, nós tínhamos apenas a natureza carnal. Era fácil fazer o que a carne pedia, não é? Era simples, era fácil, não havia oposição nenhuma. Depois, quando aceitamos Jesus, herdamos a natureza espiritual, aí existe essa guerra. E essa luta, esta batalha, esse conflito vai nos acompanhar até a volta de Jesus. Portanto, é importante termos isto em mente. Hoje eu escolhi um título para nós meditarmos antes dos batismos. Jesus acalma a tempestade. E a Bíblia menciona dois momentos em que houve uma grande tempestade no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é curioso, é um mar de água doce,
É o mar que tem o principal afluente, o Jordão, que nasce na África, anda quase 1.000 quilômetros e desagua lá no mar da Galileia, forma uma espécie de mar que mede mais ou menos 22 quilômetros de comprimento por 15 de largura, e ali próximo tem algumas cidades, Cafarnaum, Tiberíades e Genezaré, e outras pequenas vilas que circundam o mar da Galileia. Por isso que o mar da Galileia leva 3 nomes: Lago de Tiberíades, Mar de Genezaré ou Mar da Galileia. E ali houve uma tempestade muito grande. E eu estive lá um tempo, uma vez, fizemos um turismo, foi muito interessante, quando o guia turístico parou o barco e nós pudemos ouvir a água bater no casco do barco. Ficamos ali 1 minuto ou 2 ouvindo aquilo no silêncio, ele pediu silêncio. E ele até falou, como é possível ter tido uma tempestade nesse lugar tão calmo, em que os pescadores fazem a vida aqui com peixes tão limpos, tão bonitos, tão saudáveis para a alimentação das pessoas. É interessante nós pensarmos nisso, né? Depois nós paramos, subimos até uma pequena colina, subimos umas escadas, naquela era a colina das Beatitudes ou das Bem-aventuranças. Depois nós avistamos a Cordilheira do Carmelo, muito grande, onde Elias teve aquele episódio com os profetas falsos. E depois da Cordilheira do Carmelo, dá para avistar o mar Mediterrâneo. E, curiosamente, o mar da Galileia fica abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E o mar da Galileia leva suas águas para o Mar Morto, que fica mais baixo ainda do que o Mar da Galileia. E ali as águas desaparecem misteriosamente. E foi ali que teve um episódio de uma tempestade. Eu queria ler um texto com você, que está em Mateus capítulo 14. Portanto, você pode abrir a Bíblia, se o pessoal do som puder colocar a leitura também, fica interessante, não sei se conseguem. Está em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. São alguns versículos, a história é muito bonita, é muito interessante, compensa todos nós lermos para tirarmos depois pequeninas lições daqui. Eu leio então Mateus 14, verso 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui está uma história muito linda, uma história muito interessante, que temos margem para tirarmos muitas lições. Mas eu queria apenas dizer que os discípulos saíram logo ao anoitecer. Diz a Bíblia que ao entardecer Jesus foi para orar e os discípulos já subiram no barco e já tentaram passar para o outro lado. Talvez de onde estavam, uns 11 quilômetros, dependendo da faixa diagonal que pegavam, 10 quilômetros, fariam em 2 horas andando bem calmos e bem devagar. Mas devido à tempestade que se formou, eles se debateram contra o vento e contra a tempestade quase a noite inteira.
Interessante que Jesus resolveu aparecer para socorrê-los só na quarta vigília, que era das 3 da manhã às 6, das 3 às 6 da manhã. Então Jesus deixou-os aí, quem sabe das 7 ou 8 até as 4 da manhã, debatendo contra a tempestade sozinhos. E nós perguntamos, por que Jesus não foi logo ajudar os seus discípulos? Não é? Nós às vezes ficamos questionando, por que Jesus não resolve os nossos problemas rapidamente? Por que Ele deixa nos sofrer aí 1 mês, 6 meses, 1 ano, numa situação que queremos resolver, ou mais até, não é? E não vem ao nosso encontro para resolver os nossos problemas, para nos ajudar. Mas eu posso garantir para todos vocês, por experiência, que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma ou nos nossos ouvidos do que o ruído, o maior barulho que os homens possam realizar para tentar nos ajudar. Então, o silêncio de Deus ajuda-nos muito mais do que qualquer ajuda humana que possamos receber. Foi no silêncio de Deus que os discípulos aprenderam a depender de Jesus lá no mar. Portanto, quando nós não ouvimos Deus respondendo às nossas orações, o que nós precisamos fazer? Confiar, aguardar, esperar, não é? Pedro aprendeu mais profundamente do que os seus colegas quando afundou e quando foi levantado por Jesus. As maiores tempestades na vida do crente acontecem em 5 áreas mais importantes da vida. Eu diria que as maiores tempestades, as maiores tentações, os maiores problemas que temos, que acontecem conosco, é porque Deus quer levar-nos para o céu. Eu diria que os crentes recebem problemas para serem burilados, para serem preparados, porque Deus está preparando-nos para a eternidade. E acontece em 5 áreas. A primeira área que eu menciono é na área da nossa saúde. Nem sempre a nossa saúde corre bem, não é? Queríamos ser pessoas normais no sentido de saúde. Queríamos nascer, crescer, viver, aproveitar, construir, criar filhos, ver os netos e queremos chegar numa idade avançada e depois então aceitarmos o descanso de forma tranquila. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Coisas inusitadas acontecem na nossa vida. A outra área que somos tentados, somos provados e o inimigo coloca suas tentações é no casamento. Para muitos é uma pedra no sapato e alguns convivem com o marido ou com a mulher por conveniência ou por aparência e muitos fazem isso hoje em dia. E esse é um ponto em que nós somos tentados, que nós somos provados, por isso que existe o Departamento de Lar e Família, por isso que existem livros, por isso que há palestras, por isso que há psicólogos, há profissionais para aconselharem, pastores para ajudarem, no sentido de mantermos aquilo que Deus espera de nós nessa área. Uma outra área também que somos tentados é na parte financeira, não é? Algumas pessoas, devido falta de capacidades ou falta de formação, dependem de outras pessoas financeiramente. E não há nada mais difícil, não há nada mais humilhante do que termos que, quem precisa, não é, pedir recursos para a sobrevivência. Mas Deus tem abençoado os seus filhos. A outra área é na área das amizades também, que somos provados e somos tentados. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A palavra menciona também que nós devemos fugir da roda dos escarnecedores. E nós sabemos que há boas amizades e péssimas amizades. E Deus nos dá a capacidade para fazermos as nossas escolhas. E nesta área, muitos filhos de Deus são provados, passam por dificuldades, passam por problemas, têm que voltar o caminho, têm que se arrepender, têm que mudar a rota. E muitos precisam de uma restauração. Em alguns casos, inclusive, rebatismo. Não é? Uma reconsagração a Deus através das águas batismais também. E a outra parte é na família.
Casamento é uma coisa, marido e mulher, família, embora esteja bastante ligado, seja bastante íntimo, é diferente, porque envolve pais, filhos e depois familiares também. É mais amplo um pouco. Então, nós somos provados especialmente nestas 5 áreas. Deus quer levar-nos para o céu Ele permite tentações nestas áreas. Mas, quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está inativo e que Ele esqueceu de nós. O silêncio de Deus fala mais alto do que qualquer ajuda humana que podemos receber. Então, quando Deus está em silêncio, Ele está prestando atenção na nossa reação, na capacidade que temos para buscarmos a sua graça, a sua misericórdia, orientações na palavra, especialmente, conselhos de boas pessoas para melhorarmos, para crescermos, não é? O silêncio de Deus é pedagógico. Deus sempre tem uma lição para nos ensinar. O silêncio de Deus leva-nos a descobrir que os nossos recursos e capacidades são nulas. Nós somos pequenos, somos frágeis, somos o bichinho de Jacó, né? O povozinho de Jacó. Dependemos de Deus até para respirarmos, não é? Até se ele, por exemplo, se ficarmos 3 minutos sem respirarmos, teríamos problemas sérios, não é? Comprometeríamos. Dependemos de Deus para tudo. Portanto, quando chegamos à conclusão de que não temos recursos para resolver, então Deus age soberanamente. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali a noite toda debatendo-se contra a tempestade, contra o vento. Eles temiam pela vida mesmo. Quando lemos o livro O Desejado de Todas as Nações, quando a irmã Ellen White comenta esse episódio, ela menciona isso. Imagine ficarem ali 6, 7 ou 8 horas na tempestade, não vendo uma solução para aquele problema, eles temeram pela morte. Para que toda a honra, para que toda a glória seja dada a Deus, Ele deixa-nos a debater-nos às vezes, nas tempestades da nossa vida. Eu gosto muito do personagem Jó. O personagem Jó, quando tinha tudo, depois perdeu quase tudo, ele não perdeu a sua fé, não perdeu a confiança em Deus. E há um texto em Jó, que eu gostaria de ler também, porque ele é muito importante, é muito significativo para mim, e eu penso que para os irmãos também, para os jovens que aqui estão, para todos nós. Jó 19, livro de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. É um texto conhecido, diz assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Interessante, não é? Esse personagem, a despeito de tudo que passava, ele conseguiu fazer essa declaração de fé para Deus e para nós também. Você parou para pensar em que circunstâncias você aceitou Jesus? Penso que o Tiago e a Laura estão a pensar nisso agora, não é? Foi quando havia bonança, calmaria, ou foi numa tempestade? Todos nós que já fomos batizados lembramos da época que nós aceitamos Jesus, não é? Geralmente é quando há uma tempestade, não é? Geralmente é assim. E eu aproveito para fazer um apelo aos meninos, às meninas, aos amigos que não são batizados e que estão nessa sala e que sentem essa vontade, que sentem esse desejo, deem o passo suavemente, na bonança. Não espere uma tempestade na sua vida para pedir o batismo. Vale a pena nós estarmos do lado de Deus. Todos nós conhecemos a história do hino Amazing Grace, né? Excelsa Graça, que está no nosso hinário, é o hino 115, está no novo hinário adventista. É um hino muito bonito. John Newton era capitão de um navio negreiro. Em março de 1748, estava à frente de mais uma viagem transatlântica. E num dado momento, uma forte tempestade assaltou
o barco em que eles estavam, mudou a rota, mudou o destino do barco, daquelas pessoas que ali estavam e da vida daquele homem. Quando em perigo, ele lembrou das lições da sua mãe. Ele foi criado em lar cristão e até os 11 anos ele seguiu a igreja da mãe. No entanto, depois ele desviou-se, né? Ele quis aventurar-se no mundo afora, com os vícios, com os problemas e com tudo que o mundo oferecia. E ele, quando em perigo ali, ele lembrou-se das lições que aprendeu na igreja, na sua igreja. O navio quase rompeu, alguns morreram, e ele foi salvo, dado a graça de Deus. E ele compôs, então, esse hino muito bonito, que no nosso inário nós ouvimos, nós temos uma versão adaptada, não é? Que é muito linda. Mas quando vamos na tradução original, nós encontramos algumas pérolas, algumas gemas que nós não descobrimos ao cantarmos apenas esse hino. Ele disse assim: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Esta graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me levará para casa. E há uma estrofe que eu até há pouco desconhecia, do original. Ele disse assim: quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando nós começamos. Não é bonito? Não é interessante? Isso mostra que ele colocou vida naquilo que escreveu, na composição dessa música tão bonita, mostrando que 10.000 anos de louvor, de adoração na eternidade será muito pouco para adorarmos esse Deus que nos salvou pela graça. Mas John Newton precisou passar pela tempestade para ver a graça de Jesus. Um outro homem que a Bíblia traz o relato, e eu queria ler também, porque é muito interessante, foi Nicodemos. Eu quero fazer uma leitura e tecer rápidos comentários antes de realizarmos os batismos. João capítulo 3, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, fala da história desse homem que questionou Jesus sobre o novo nascimento, sobre o que é o batismo, o que é a vida eterna, e Jesus... Vamos ler esse diálogo. João capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Temos aqui dois personagens, não é? Dois mestres. O mestre Jesus, que foi enviado do céu, e temos Nicodemos, que era mestre em Israel, era membro do Sinédrio, um homem muito importante. Um homem muito rico, muito culto, muito importante no cenário político e social de Israel. Nicodemos tinha uma inquietação. Jesus tinha a resposta para a sua inquietação. Nicodemos se fez de bobo, né? Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus entendeu a brincadeira que Nicodemos fez e Jesus foi direto. Na primeira vez, Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como Nicodemos insistiu, Jesus foi enfático. Ele disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E há uma diferença aqui, não sei se vocês percebem. Nós podemos ver o reino de Deus, o reino da graça hoje. Não é? Quando somos salvos por Jesus, alguns
são batizados, caminham um tempo, depois desistem do caminho. Nós temos pessoas aqui que são amigos, temos pessoas que são da igreja, somos todos amigos, somos todos irmãos, mas há pessoas que estão aqui, mas com o coração no mundo, decididos a seguirem a vida do seu jeito, do seu modo. Mas todos nós temos algo em comum hoje. Nós estamos vendo o reino de Deus, estamos sentindo o reino de Deus, o reino da graça. Podemos já sentir pela fé como será o céu, quando louvamos, quando cantamos, quando ouvimos a palavra. No entanto, Jesus, na segunda oportunidade que Nicodemos insistiu, Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Ver ou entrar? Entrar no reino de Deus, e há uma diferença. E quando nós pensamos que Deus leva a sério as suas coisas, a santidade, as coisas eternas, não é? E Ele quer que estejamos no céu, Ele também falou, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, o batismo é uma condição para estarmos no céu também. Mas Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Deus espera. Deus esperou Nicodemos também. Não foi na primeira que ele aceitou. Primeiro Jesus morreu, depois Jesus morreu, o tempo passou, e nós temos referências da profetisa Ellen White, não é? Que Nicodemos depois ele aceitou Jesus e estará no céu. E por causa desse encontro que teve com Jesus. Jesus espera, mas Ele não espera para depois da nossa morte, não é? A vida, enquanto há vida, há esperança. Hoje é o momento de nós louvarmos a Deus. Nascer da água é ser batizado. Isso é simples, esse é um ato externo, é apenas simbólico. É uma demonstração que deixamos o mundo e aceitamos Jesus. No entanto, nascer do Espírito é diferente. Aí então requer mudança, requer restauração de alma, requer transformação. Quem nasce do Espírito produz o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu deixo aqui o apelo para cada um de nós, para que estejamos com o coração sempre aberto para recebermos o Espírito Santo na nossa vida. Hoje Deus comunica-nos vida, comunica-nos alegria, comunica-nos esperança, quer levar-nos para o céu. E Ele nos dá a oportunidade através da comunhão que temos com Ele, com a igreja, com os irmãos. E Ele quer levar todos os que se preparam, todos os que se entregam a Ele. E uma das condições é o batismo. E agora chegou o momento de nós concluirmos o nosso culto. Vamos permanecer todos aqui, vamos cantar aqui da frente o hino 444, Ó que Esperança, e depois então seguiremos na ordem normal de saída. Vamos cantar a esperança que invade o nosso coração hoje e que será concretizada na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe.